Fala pessoal do YouTube, tudo beleza? Aqui é o professor Daniel Severino e essa é mais uma videoaula sobre Autodesk Inventor. Pessoal, hoje nós estamos aí na 36ª aula, ok? E eu vou abordar o assunto de solda, ok? A primeira coisa que nós temos que entender quando começamos o comando de solda é que eu tenho que ter uma montagem específica com o comando. Normalmente nós começamos a montagem no padrão e acabamos esquecendo que futuramente podemos fazer a solda, ok? Então essa é a primícia antes de começar o comando. Bom, a primeira coisa então que eu vou fazer é ativar o item novo, ok? E dentro do nosso conjunto de padrões de montagem, percebam que eu tenho aqui conjunto soldado ANSI, conjunto soldado BSI, conjunto soldado DIN, conjunto soldado GB, ISO, GIS, aí já mudou para molde design milímetro, padrão e padrão milímetro. Nós estamos utilizando até o curso somente esse padrão milímetro IAM, ok? Então agora nós temos que mudar um pouco esse conceito. Se eu ativar o comando padrão milímetro IAM, tem algum problema? Tem, porque os comandos de solda não serão ativados, ok? O que eu aconselho é caso você tenha um padrão de solda numa peça e você começou com o arquivo padrão milímetro IAM, tem como converter, ok? Eu vou explicar o básico para começar o comando de solda, depois eu vou voltar explicando caso tenha ocorrido esse erro, tá bom? Então, primeira coisa, pessoal, vou ativar o conjunto soldado ANSI em milímetro, vou dar um item criar e percebam que ele já trouxe aqui para gente na aba de solda, ok? Essa aba só é ativada nesse tipo de arquivo. Não vai adiantar você utilizar o padrão, ok? Que nós estávamos utilizando como montagem. Bom, a aba montagem é idêntica aos outros arquivos, projeto, inspecionar e assim por diante. A única diferença é essa aba solda, ok? Dentro do item de montagem, então, dentro do meu processo de componente, eu vou trazer aqui, vou inserir os meus componentes, ok? Eu vou trazer aqui, pessoal, 3 peças dentro da minha montagem, ok? Nesse caso, ele indicou que era for student, ok? Eu tenho o metalon com um comprimento de 400, o metalon com comprimento de 100 e uma chapa, ok? A chapa já veio aqui fixa na nossa montagem. Bom, a primeira coisa que eu vou ter que executar aqui são as restrições, ok? Eu vou ter que posicionar as peças na minha montagem. Então, muda alguma coisa da montagem que eu já ensinei para vocês? Não, até então não, ok? Eu vou ter que fazer aqui dentro de posição, ok? Ativar o meu processo de restringir, e aí eu vou restringir item a item, ok? Eu vou dar um corte agora no vídeo, eu vou reposicionar essas minhas peças e eu vou voltar explicando o comando novamente, porque senão vai ficar muito longo para reposicionar isso aqui para vocês, ok? Beleza, pessoal, fiz aqui as restrições em relação à posição das minhas peças, ok? Então agora eu vou explicar o comando de solda. Eu tenho aqui aproximadamente 4 tipos de solda, ok? 4 exemplos onde eu vou utilizar o solda. O primeiro é o seguinte: face com face, onde eu tenho um contorno, ok? E eu tenho pontos para executar solda. Face de topo, onde eu vou poder fazer um contorno, um cordão de solda por completo, ok? Faces irregulares, onde eu tenho raios, ok? Que seria essas duas faces. E um comprimento, ou seja, uma solda, um cordão um pouco mais comprido, ok? Bom, vamos lá. Eu vou clicar na minha aba solda, ok? E vai vir aqui para a gente 3 ícones principais: o item de preparação, ok? Soldas e usinagem. Bom, o que é cada um? É como se fosse um processo antes de executar a solda. Eu posso ativar o comando preparação, ok? Que ele vai ativar todos os meus comandos de modelamento. Por exemplo, eu posso fazer um esboço, ok? Fazer extrusões, revoluções, furos, para preparar o meu material para fazer uma solda, ok? Nesse caso aqui, como eu estou fazendo uma solda de topo, aqui de face a face, eu poderia fazer um chanfro aqui para o cordão de solda ficar melhor aplicado, ou seja, ele vai ter uma fixação bem melhor,
ok? Então, dependendo do processo que você está executando, você vai executar os comandos de modelamento. E como que eu executo o comando? Basta ativar o comando, por exemplo, eu vou fazer o comando de chanfro, né? Ativo o comando de chanfro, vou selecionar a espessura que eu quero, a distância que eu quero de chanfro, né? E eu vou selecionar uma aresta ou uma face que tenha no meu projeto. Por exemplo, pessoal, eu tenho aqui uma face onde eu não vou executar a solda, mas eu posso clicar aqui, ó, e fazer esse chanfro, ok? Então, não somente uma peça, mas todas as peças estão aptas a receber essa sua modificação. Ou seja, é uma preparação para executar a sua solda, ok? Normalmente, as pessoas que trabalham com esse processo de solda no Inventor não se preocupam muito, porque isso aqui fica a caráter do serralheiro, a pessoa que está na usinagem. Mas, se você tem uma mecânica de precisão, isso é muito importante. A peça tem que vir da usinagem com todas as preparações prontas, ok? Próximo passo, pessoal, seria o próprio comando de solda, ok? Nesse caso, quando eu clico no comando de solda, percebam que na minha árvore de criação, ele já deixou habilitado só soldas, ok? Se eu clicar no mais, como eu não tenho nada, não vai aparecer nenhum cordão de solda ainda executado, mas quando eu vou executando os cordões, ele vai adicionando nessa minha pasta, cordão de solda, ok? Bom, vamos executar então aqui o primeiro, né? Eu tenho aqui, ó, o item de arredondamento. Eu vou executar principalmente ele hoje, ok? O item de chanfro e o cosmética vai ficar para a próxima aula, porque são comandos distintos, ok? Então eu vou selecionar, ó, vou fazer a solda nessa face aqui, pessoal. Então como que eu vou executar? Eu vou ativar o meu item de arredondamento, ok? A janela solda em ângulo já começou a ativar para a gente aqui, já apareceu todos os meus parâmetros. E olha só, cordão. Eu tenho aqui duas maneiras de executar esse meu cordão. Ou com uma altura e com um comprimento, ok? Ou com a minha altura em relação ao ponto da minha quina até a minha hipotenusa da solda. Eu particularmente gosto de trabalhar com esse item de comprimento em relação à altura. Primeira coisa, o botão 1 é a face 1 que eu quero selecionar, ok? Eu tenho que selecionar somente uma face? Não, você pode selecionar mais de uma face no seu contorno. Então a face 1, que vai ser a minha perpendicular, eu vou selecionar esta e esta, essas três faces. O item 2 vai ser a chapa que estará sendo soldada, a chapa de referência para a minha solda. E eu vou dar um clique em cima da face também que está 90 graus em relação à minha última. Dou um clique e ele já trouxe aqui uma representação de solda para mim, exatamente no contorno dessa minha peça. Percebam que ele está com uma altura um pouco menor que o comprimento, devido às duas dimensões que eu selecionei. Ah, professor, qual que é a dimensão que eu vou colocar na minha solda? Aí é com você. Você vai ter que dimensionar os cordões de solda do seu projeto. Existem tabelas para isso, para carga, ok? Não é simplesmente executar uma solda com eletrodo 46 ou com 48, que vai somente aplicar o material, você tem que saber o que você está fazendo. Então, por isso que eu vou explicar o arredondamento hoje, ok? O chanfro, que é uma solda de preenchimento, e depois a cosmética. Esse item, pessoal, eu vou colocar algumas dimensões genéricas. Não sigam à risca isso para todo o projeto, ok? Verifiquem, busquem informações. Então, nesse caso, para ficar fácil a visualização, eu vou colocar 10 milímetros, ok? E um cordão também com um comprimento de 10 milímetros. É um cordão de solda grande. Devido às dimensões aqui do meu metalon, é muita solda. Se na realidade eu fosse fazer isso no meu metalon, possivelmente ele seria furado pela temperatura e pela carga elétrica que estaria passando pelo eletrodo, ok? Em relação à direção, percebam que é uma seta, ok? Bem aqui na saída da minha solda, né? Como se fosse assim, a direção de início de solda, né? Para onde ele vai percorrer. Essa direção pode ser do meu sentido direito para o esquerdo ou do meu esquerdo para o direito. Você pode inverter isso aí, não tem nenhum problema, ok? Bom, em relação ao contorno dessa minha solda, essa aqui está com um formato triangular. É o mais comum utilizado aí na indústria. Porém, há duas outras formas. Dentro aqui de contorno, pessoal, eu tenho o meu item arredondado com convexo, ok? E o meu arredondado com côncavo.
Se eu clicar em convexo, ele vai executar uma solda arredondada. E o deslocamento vai ser em relação ao raio. Se eu colocar valores pequenos, o raio ele vai ficar um pouco mais baixo, ok? Se eu colocar um raio muito grande, por exemplo, 3 milímetros, já ficou um pouco maior. Se eu colocar valores que não possibilitam essa solda, ele vai desaparecer a representação. Por exemplo, colocar 10 milímetros, ele desapareceu a representação de solda, e isso significa que não é possível realizar essa solda. Eu vou permanecer aqui com a dimensão de 2, ok? O mesmo caso é para o meu item de côncavo, só que agora seria para a parte interna, ok? Se eu colocar uma dimensão menor, 1 milímetro, ok? Se eu colocar 3 milímetros, ele já não executou porque não é possível. Então, vai permanecer com 2 aqui. E assim por diante. Para esse processo, eu vou selecionar o meu item com plano, ok? Eu falo triangular, mas o nome correto dele é plano. Bom, intermitência são os cordões de solda que você tem um stop, ok? Por exemplo, eu quero esse cordão de solda a cada 1 milímetro, um cordão de solda, e o espaçamento entre eles a cada 2 milímetros. É algo impossível de executar esse cordão de solda com 1 milímetro e 2 de espaçamento. Então, olha só, aqui nessa minha representação lateral tem um desenho que vai simbolizar isso para vocês. A primeira dimensão é o comprimento do cordão de solda, ok? E o segundo comprimento ficou um pouco embaralhado isso aqui, pessoal. Vou ser bem sincero para vocês. É a distância de centro a centro entre as soldas, entre os cordões. Então, se eu quero um cordão de solda de 6 milímetros, com o centro a centro de 10 milímetros, olha só o resultado. É como se fosse o pontear, né? Você vai pontear o seu cordão de solda. Para esse tipo de peça, eu não aconselho a fazer isso. Então, eu vou deletar essas duas dimensões, ok? E ele vai deixar a minha superfície aí completa. Eu vou fazer um outro exemplo com comprimento, onde pode ser exemplificado melhor esse tipo de solda, ok? As extensões é em todo o contorno, ok? Eu ainda tenho D para, eu vou selecionar a face que ele vai começar e a face que ele vai terminar, pessoal, ok? Nesse caso, eu vou pegar aqui um plano, ok? É um pouquinho mais difícil. Eu particularmente utilizo o item de tudo, ok? Pela face de comprimento. Esse item de D para é mais comum quando você tem um comprimento linear. Você não tem curvas e assim por diante. Ele já sabe o início e o final, ok? Deslocamento inicial é caso você queira deixar em relação a essa face início alguma distância. Por exemplo, eu quero deixar 3 milímetros de distância. Quero deixar 5 milímetros. Quero deixar 20 milímetros de distância, ok? Nesse caso eu vou deixar 0. E no deslocamento final também, eu quero deixar, por exemplo, 5 milímetros. Ele vai dar um offset desse seu cordão de solda. Ou porque vai entrar algum componente, ou você vai usinar isso aí posteriormente. Então, os dois casos eu vou deixar com 0. Eu ainda posso aqui ativar o item criar símbolo de solda. Porque automaticamente ele já cria esse meu símbolo de solda. Ok? Você vai preencher a simbologia conforme a norma. Ok? Dentro de cada campo existe uma especificação técnica. Por exemplo, essa janela é o prefixo, ok? A segunda janela, lado 1. A terceira janela, lado 2. No meio é a simbologia que eu vou utilizar para esse cordão de solda, ok? Nesse caso aqui é o plano. Eu tenho o comprimento e ainda tenho o passo, ok? Caso você queira utilizar pelo contorno todo, você pode pôr uma circunferência. Isso aqui é norma, pessoal. Você vai ter que ter um pouco de conhecimento em relação às normas de solda para preencher a simbologia toda. Ah, professor, dá para a gente falar um pouco sobre a simbologia? Eu não vou falar nessa aula, eu vou voltar com um item somente de solda em relação, como eu falei, aos meus itens de chanfro e cosmético, ok? E eu explico um pouco sobre a simbologia de solda, ok? Bom, eu vou desabilitar esse criar simbologia de solda e eu dou um item no aplicar, ok? Eu não cancelei o comando, ele ainda está ativo, caso eu feche ele, ele vai desabilitar para mim. Percebam que ele já trouxe uma representação de cordão de solda, ok? Esse cordão aqui, ele executou para mim conforme as minhas medidas, de 10 por 10 milímetros. Professor, quero executar novamente outras soldas, não tem problema, você ativa o comando arredondamento, ok? Nesse caso, eu vou fazer aqui, ó,
um teste para vocês verem que faces de plano a plano, por exemplo, ó, por isso que eu coloquei ele bem rente a essa face. Eu dou um clique nessa face e quando eu clico na segunda face, ó, ele não cria esse componente de solda para mim. Ele não representa. Quando eu clico no OK, ele já traz um alerta para mim. Olha só, a solda não é uma spline, a solda não pode ser calculada, possível erro de intersecção. Então não foi à toa que eu deixei essa superfície plana com a superfície plana em relação à extremidade, ok? Como então que eu resolvo esse problema? Olha só, eu coloco o tubo um pouco afastado, ok? Em todas as faces ele tem um preenchimento aqui que pode ser passado o meu cordão de solda. Então o que eu vou fazer? Eu vou ativar o comando de arredondamento, ok? Que é a minha solda por itens de plano. A dimensão inicial vai ser 2.5 e a dimensão também em relação final vai ser 2.5. Então a minha altura e comprimento é 2.5. E eu vou selecionar para a face 1 todas as faces do meu metalon, ok? Neste caso, olha só, eu vou selecionar o meu conjunto inteiro, ok? E a face 2 é onde vai ser a referência, eu vou selecionar a parte inferior da minha chapa, ok? Não vou pôr diferença de contorno, nem intermitência, e as extensões vai ser tudo, ok? Confirmo no meu item OK, e ele não apresentou nenhum erro, ele já executou o meu item de solda, ok? Então agora, se eu olhar na minha árvore de criação, eu tenho a solda 1, que eu executei anteriormente, e a solda 2. Se eu clicar duas vezes em solda 1, ele traz novamente a janela e eu posso editar aqui as dimensões. Por exemplo, está muito grande o cordão de solda, eu quero para 5 e 5 milímetros. Ele diminui o meu processo, então você pode editar quando necessário o seu cordão de solda. E agora, professor, você executou esses dois processos nessas duas peças. Em relação ao comprimento, você havia falado que iria executar um outro exemplo. Bom, lembram que eu falei que a intermitência é legal quando tem um comprimento grande? Olha só, eu vou colocar o meu item de arredondamento, ok? A face 1, eu vou selecionar esta face e a face de arredondamento do meu metalon. A face 2 de referência vai ser a face de chapa, ok? Se você olhar bem aqui na lateral da sua peça, ele formou um chanfro aqui, ó, bem nessa junta. Então o que você vai ter que fazer? Aumentar ou trocar o processo aqui de cordão de solda. Ao invés de ser comprimento e altura, você utiliza pelo ponto médio, que é a intersecção das faces, né, com a altura da sua hipotenusa. Então se eu colocar aqui 5 milímetros, ó, ele já preencheu para mim esse espaçamento. Ok? Se eu trocar o método, colocar aqui 10 e 10 milímetros, ele também preencheu a solda. Vou colocar 5 por 5. E aí você vai ajustando. Ah, está faltando solda. Eu quero colocar então um comprimento de 10 milímetros. E a altura colocar 6, por exemplo. Conforme a sua necessidade. Bom, vou colocar a altura aqui de 8 milímetros para ele executar esse cordão por completo. Ok? E a minha intermitência vai ser o seguinte, cada cordão de solda vai ter 20 milímetros. De centro a centro vai ter 50. Ok? Bom, ele sempre pega um lado de início. Nesse caso, ele pegou meu lado direito. Caso eu queira inverter, eu posso vir aqui em direção, dar um clique e ele mudou o lado de início. Nossa, professor, eu queria que ele fizesse mais um cordão de solda aqui no final. Aí você vai ajustando centro a centro. Ou você aumenta, trazendo essa quarta solda para a extremidade, ou você diminui o centro a centro, trazendo mais um componente. Por exemplo, eu vou aumentar de centro a centro por 60. Olha só. Continuei com a solda com 4 cordões e esse meu item veio aqui para a extremidade. Vou diminuir, vou colocar 40. Ainda não aumentou ali na ponta. Vou pôr 45. Aí sim, fiquei com 5 pontos de solda. Então você vai ajustando conforme a sua necessidade. Ok? O processo também confirmo no OK. E ele executou para mim 5 cordões de solda na minha extremidade. Galera, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. É uma introdução ao processo de solda, ok? Eu vou voltar a explicar ainda o comando de chanfro e cosmético, ok? Só para a gente finalizar aqui, ó, para você voltar no seu processo de montagem, basta clicar na aba montagem
e executar os processos anteriormente. Caso você queira desabilitar o solda também, você pode clicar 2 vezes em montagem, que ele desabilita todo o processo de solda, ok? Porém, a aba solda continua aqui. Ah, professor, você falou que ia explicar caso tenha começado a montagem errado. Sim, caso você tenha aberto uma montagem padrão milímetro IAM e executado toda a sua estrutura, por exemplo, você foi lá e inseriu 2 peças, peça 1 e peça 2, por exemplo, ok? Essas peças estão no meu processo, só que era processo de solda. Vou ter que deletar esse arquivo? Não. Dentro da minha aba montagem, eu tenho lá o item converter em conjunto de solda, ok? Você pode clicar nesse seu ícone e ele vai perguntar para você, uma vez que a montagem seja convertida em um conjunto soldado, isso será irreversível. A estrutura da lista de materiais será definida como inseparável. Edite a lista de materiais se precisar de uma estrutura diferente. Deseja continuar? Sim, eu quero continuar. Eu vou selecionar o padrão, a norma de solda que eu vou utilizar, quais são os materiais e os tipos de estrutura inseparável e vou confirmar com OK. Pronto, ele literalmente configurou a minha peça de montagem que estava no padrão milímetro num padrão de solda, ok? Só que ele mesmo já deu alerta, é irreversível, tomem cuidado com isso, ok? Então é isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa videoaula, peço desculpa pela minha voz, estou um pouco gripado, ok? Aqui em São José bateu uma friaca que sinceramente me pegou de jeito, e é isso aí, galera. Lembrando, se inscreva no canal caso você esteja vendo os vídeos pela primeira vez. Deixe o seu comentário, deixe o seu joinha, porque isso é muito importante para mim, ok? Compartilhe isso aí com mais e mais pessoas que estão precisando de material sobre Inventor, ok? E é isso aí, pessoal. Vou encerrando a transmissão aqui, como sempre. Quero deixar o meu forte abraço a todos. Um muito obrigado. Por hoje é só. Fui!